Estamos de volta, Antenados ao Geral. Estamos falando um pouco sobre isso, critérios. Como é que Deus usa alguém e a pessoa? Será que ela consegue enxergar? Deus quer me usar nesse sentido. E nós estamos debatendo nesse terceiro bloco qual é o papel do pastor nisso tudo, em enxergar dentro do trabalho da igreja e ter, claro, a percepção, o discernimento de entender que, poxa, Deus, eu acho que pelo que eu percebo naquela pessoa, Deus vai usar muito ela nesse sentido. E ele pode ser, às vezes, um headhunter, né? Um caça-talentos, pegar aquela pessoa e ajudá-la a desempenhar aquilo que Deus chamou ela para fazer. Mas, às vezes, também acontece o contrário, às vezes também a vontade, enfim. O pastor Rivelino falou um pouco sobre isso e eu queria que a gente debatesse também. Qual é o papel do pastor dentro desse mapa de como Deus usa as pessoas? Ele pode ajudar, não ajudar a Deus, mas ajudar as pessoas a entender o que Deus quer para elas ou piorar também, às vezes, a situação. O pastor ele deve ajudar, sim, as pessoas a desenvolver o seu ministério e tal, mas assim, a prioridade do pastor é agradar a Deus. Se estamos falando de um ministério de louvor, né, eu estou dizendo isso porque uma vez eu recebi uma palavra, até uma palavra profética, entendi uma pessoa usada por Deus, sobre a questão do altar. Porque a gente sente nas pessoas uma necessidade de estar ali oferecendo o louvor que elas querem oferecer. Só que a cobrança, na época, foi a respeito da qualidade, o testemunho das pessoas que estavam ali desempenhando. Sabe? Então, quando a gente está falando de louvor na igreja, não é simplesmente um talento. Tá? Existe uma série de outras coisas, como santidade, né, testemunho, até oração. Lá na igreja mesmo eu tenho incentivado e tenho, de certa forma, cobrado, né, o Ministério de Louvor acerca de oração. Né? Então nós temos 4 reuniões de oração na igreja e eu digo o seguinte, para estar no altar, pelo menos de uma oração na semana, a pessoa deve participar. Se ele faltar uma, tudo bem, mas se ele o mês inteiro ele nunca ora com a igreja, eu digo com amor e com cuidado, né, que isso, como foi colocado como um critério, tá, também tem outras coisas, tá, a gente conversa, quer que eles estejam não louvando a hora que ele quer, porque às vezes você tem 3 ministérios de louvor, mas todo mundo só vai na hora que quer. De repente esse pastor aí deve ter feito um grande grupo, de repente maior, porque também administrar 3 ministérios, fica uma concorrência, nós já tivemos isso, antes de eu ser até o presidente da igreja, eu me lembro que já o pastor teve dificuldade com isso lá. Por quê? É ruim ter muito talento na igreja, então, às vezes, não, dor de cabeça, olha só, eu digo... muito pregador, é muito pastor, é muito músico. Não é, eu digo a quantidade, eu digo você ter 3 grupos diferentes, tá? É melhor você ter um grande grupo, tá, de repente, e aí faz uma escala, do que você botar independente 3 grupos, porque gera, querendo ou não, hoje qual o ministério que vai... hoje vai bombar. Hoje, sabe, começa a criar uns probleminhas também. Quem pastoreia sabe como é que é essa situação. Então, de repente, o pastor quis colocar um grande grupo, eu não sei, de repente, mas às vezes a gente está precisando de gente numa quarta. Aí você tem 3 grupos, né? Tem gente que ele só quer domingo, ele só quer o dia. Então, às vezes, o pastor... E eu entro nisso, não é para proteger o pastor, mas às vezes o pastor não é bobo, não. O pastor sabe, fala, irmãos, você toca, tudo bem. É o seguinte, no sábado de manhã a gente vai fazer um culto de oração, eu vou precisar de um músico. Nunca. Ele começa assim, não dá, pastor, Cantina, não sei o quê. O pastor vai vendo, a questão... Já que a gente está falando disso, não é só ter o talento, é ter a disponibilidade, é ter a obediência. Eu coloquei isso, eu coloquei oração, olha, eu coloquei oração, escola dominical, tá? Testemunho, claro, e assim, outras coisinhas, mas basicamente, se não vai à escola dominical e não ora, não está entrando na escala. Não sei se os pastores vão concordar, mas parece que mais importante do que o talento, ser um grande músico, às vezes você pode ser um músico mais ou menos, mas você está sempre disponível. Mas você, o pastor fala, não, vai tocar de manhã, toca sábado, vai lá no enterro, vai no casamento, o cara está disponível, esse é o cara que vai tocar na igreja. Tem isso também, porque o cara fala, eu toco muito, mas o pastor não quer me escalar, não quer deixar. Ele quer porque não é só tocar muito, não é só talento. Deus não... É aquilo que a gente falando, o que chama a atenção de Deus não é o quão bom você faz algo, não. É bom a gente colocar isso aqui. Ele falou, agora eu vou falar. Eu tive uma experiência pessoal, eu era um simples membro da igreja, assim que eu ingressei no ministério, assim que me converti, comecei a frequentar, e sei lá, eu chegava no banheiro, ficava com vergonha de ver aquele montão de papel higiênico fora da cesta. Eu ficava com vergonha de ver o papel onde limpam os lábios ou que o nariz, tudo fora. Eu chegava, pegava um outro papel, juntava tudo, colocava na cesta e metia o pezão ali para afundar um pouco, tanto a do banheiro, dos 2 banheiros. Era uma coisa que eu fazia. Eu me sentia bem. Eu falei, poxa, vem um visitante. E a igreja tinha zelador. Então, o que eu aprendi com isso? E eu sempre fiz isso.
E eu fui, logo depois de um tempo, para diácono. Aí o terceiro pastor da igreja, que era um português, ele me viu fazendo aquilo. Mano, isso não é para você fazer. Eu falei, por quê? Por que não é para eu fazer? Porque fica tudo aí. Ele, não, me chama. Não. Se eu posso fazer, eu faço. Você está entendendo? Ele nunca falou isso com o pastor, mas eu creio que Deus se agradava disso. Logo eu fui ordenado ao ministério de evangelista, né? Depois eu fui ordenado para uma igreja em Campos, porque quando nós fazemos para o Senhor, não é para o homem. Eu aposto que todos que querem estar no altar, esses 4 grupos, nenhum deles se preocupa em tirar o papel da bala que o outro músico, amigo do grupo dele, joga no altar. Então, estar no altar, todo mundo quer. Agora, limpar o altar, ninguém quer. Às vezes nem dizimista sabia? Na hora da oferta, ele fecha o olho e fica, eu tô falando de coisas fica solando uma... Eu estou falando de coisas mais simples. E Deus está vendo. Então, aparecer domingo à noite que o culto está mais cheio, todo mundo quer. Mas, como ele falou, na escola bíblica não vai. Vai ter um culto especial, poxa, na casa do irmão, vai ser tal hora, um aniversário. Ah, pastor, não posso não, que eu tenho faculdade, outro não pode ir porque os idosos, né, adoram... tem então, idosos de repente, o pastor está pegando aqueles que são mais fiéis. Os que têm compromisso com a igreja, têm compromisso com o Senhor. Não dizendo, desmerecendo o dom do irmão. Eu prefiro ter uma pessoa que não toca muito, mas que tenha compromisso, do que ter um expert que não vai aos cultos, não tem que estar lá quando eu preciso dele. Eu penso assim. Tá entendendo? Adianta você ter muitos grupos. Melhor um pássaro na mão do que 12 Não, voando. exatamente. Olha só, você sabe uma coisa que eu tenho que falar, porque tá dentro de mim aqui, tenho que falar. Todo pastor, cara, todo pastor quer um músico colado com ele. Você quer ter um chamado, quer ter um dom na igreja? Cola com o teu pastor. Se você for um músico mediano, colar com o teu pastor, você vai ter lugar no ministério, você vai ter lugar na igreja. Seminário particular. Todo pastor Seminário quer um músico colado com ele. O problema é que o músico não quer colar com o pastor, André. Porque quando você cola com o pastor, é igual Isaías falou, quando eu me aproximo de Deus, Deus revela quem eu sou. Porque o cara, uma vez eu estava dirigindo louvor, o ministro de louvor, com as mãos levantadas, André, Shekinah, fogo dos céus, anjos voando para lá e para cá. E o ministro do louvor falou assim, irmãos, como Paulo falou no Antigo Testamento, meu querido, como os anjos serafim, anjos que estão afim, é gente que quer ir para o altar, quer pegar o microfone, não conhece Bíblia. Mas quer cantar, André. Quer ser o André Valadão, quer ser um Fernandinho, mas não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia. Pagar o preço. Não quer, cara. E ministro de louvor não é só cantar. Você não só Não canta é talento, tempo. não é talento. Não, André. Eu tenho um rapaz na minha igreja que ele não é assim, Ele fala, aquele se músico basear na excepcional. performance. Ele é mediano. Mas quando ele pega no violão e começa a cantar, Deus se manifesta. A unção. A unção. A unção não está... André, eu vou falar aqui um erro aqui que eu sempre cometo, minha esposa me critica. Eu não acho que o Cirilo canta bem, eu acho que ele tem uma voz maravilhosa. Eu não acho. Mas quando ele pega no violão e começa a cantar, Deus vem. Então não é a voz bonita, nada disso. Deus não precisa disso. André, Saul, quando chamou Davi para tocar harpa, não era harpa. Ele tinha 280 músicos. Era um Não era, que tinha, né? não era um homem, André. Ele tinha 280 homens. Era Davi. Então, meu querido, está me ouvindo, você está aqui nos assistindo, você está nos vendo aqui. Cola com o teu pastor, se aproxima dele. E tu ganhará o coração do teu pastor. Por isso que Deus falou assim, Davi é o homem segundo o meu coração. Davi colou em Deus. E o pastor, Aí tá o segredo. e o pastor percebe, né? Você vai fazer um culto, os idosos, né, gostam muito de culto. Ah, meu aniversário de 80 anos. Culto de ação de graças. Culto de ação de graça. Aí o pastor não tem como, né? O pastor vai de aniversário de criança, casamento. Olha, como é difícil... Funeral. Como é difícil você ter um músico que te acompanha Disponível. nesses momentos. Às vezes, aí, quer dizer, de repente, esse é um dos critérios que o pastor viu. O que adianta? Eu tenho 3 grupos. Na hora que eu vou num aniversário, eu tenho que ir lá cantar, pregar, tenho que carregar a caixa, nenhum músico quer. Né? E, de repente, na igreja fica aquela briga. Nós já tivemos na igreja 5 bateristas. Tinha hora que o cara queria bater com a baqueta na cabeça do outro, brigando pela, sabe? Então, assim, parece que tem essa coisa também, sabe? Quando se percebe uma... Disputa. Começa a surgir uma disputa. Mas né? vai nisso até aqui, porque alguns pastores se sentem na obrigação de ser poxa, vou ajudar aqui as pessoas a entenderem o seu talento, o seu chamado, e faz programações. Então vamos fazer aqui, quem trabalha com teatro vem para cá, com música vem para cá. Pode ser bom, mas às vezes também pode ser, não sei se essa é a responsabilidade primordial do pastor achar o chamado dos outros, porque ele vai fazer isso, aí tem 10 músicas, daqui a pouco ele escolhe só uma e todos os 9 ficam com raiva. Às vezes tem muito pastor que eu já vi e falou, André, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito isso. De querer envolver todo mundo. Porque quando você envolve todo mundo e você acaba escolhendo por alguns para dar continuidade, todos os outros envolvidos ficam com raiva de você. Então, não sei se é o meu papel, deixa para Deus fazer esse troço. Mas o pastor não está lá para agradar.
O problema é que alguns pastores querem agradar todo mundo. Agradar os Todo homens. mundo, cara. Não é... André, tem que dizer, meu irmão, olha, você é um maravilhoso porteiro, maravilhoso diácono. Meu irmão, não dá para você cantar. Então, André, o pastor, ele tem essa missão que é árdua, é sofrida, pastor. Eu fiz É isso. ruim, eu é fiz ruim. Isso e perdi um casamento. Eu também já fiz. Já perdi muita gente também. Mas você tem que dizer para a pessoa, senão, André, acaba a igreja. Acaba a igreja, cara. Se você for começar a colocar pessoas porque você gosta da pessoa, é igual o cara que ministra louvor. Ele só canta as músicas que ele gosta. Eu falei pro ministro louvor, falei, querido, canta outras músicas. Não, pastor, mas eu gosto dessas. Meu amigo, Tem música até que chega a dizer. é complicado, né? Ele detesta, ele diz até, eu detesto a música. Você sugere uma música, eu detesto, eu não canto a música desse grupo. Então tem uns negócios que falaram pra mim. ele não tá para, ele tem que entender que ele não tá para fazer a vontade dele, né? Ele tá ali para servir, né? Então é por aí, a gente acaba tendo que é uma dificuldade. Você lidar com realmente um músico que algumas vezes tem alguns que ainda se dão à indisciplina e até mesmo essa coisa de se rebeliar, de falar mal. Tem músico fofoqueiro. Então, às vezes, o pastor, ele está ali, tudo ele faz um grupo. Toma uma decisão, o pastor, ele reúne ali, fica ali falando. Então, às vezes, o pastor, ele acaba parando. Eu já vi o pastor Carlos, né, antes de mim, ele chegou uma vez a suspender os músicos. Deixou um só, deixou Eu o pastor lembro. Roberto. Eu Deixou lembro. só um músico, sabe? Quer dizer, o pastor, eu penso que um músico humilde, ele entende que a função do pastor não é fácil. Sabe, não é fácil. Então, se ele suspendeu, abaixa a cabeça, não fica logo reclamando, murmurando, sabe, porque você não vai morrer se você não exercer Rapaz, seu... tem coisas na igreja que as coisas são terríveis. Eu passei por essa experiência, tinha uma irmã lá que ela se irmou que tinha unção e... É porque aqui tem que cantar quem tem unção. Aqui... Eu não tinha unção nenhuma. Você tá entendendo? Ela quer o termômetro de unção. Eu que vou dizer quem tem unção, quem não tem. Olha, não tô aguentando, não aguento mais. Vou ter que... Eu sou minha irmã, olha só, por favor, não fica chateada comigo. A irmã quer fazer uma aula de canto? Eu vou pagar. Não vai ser nem igreja, eu vou pagar, a irmã vai fazer uma aula de canto. Mas não tem condição. A irmã fala umas coisas, a irmã não tem um dom para cantar, a irmã quer ter, a irmã é uma benção, a irmã me ajuda, mas não faz o que Deus Foi embora. Com certeza. Ainda tirou o marido, que era um grande ajudador em termos de me ajudar a limpar a igreja, com outra pessoa que limpava lá. Foram embora. Eu quis pagar. Eu quero pagar uma aula de canto para a irmã aprender. Entendeu? Mas não quis, não. Você gosta de cantar, irmã? Então por que você não aprende, né? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Eu vou querer abordar um pouco também assim, Deus às vezes revela, usa uma pessoa, mas Deus pode parar de usar alguém? O que faz Deus tem um chamado para alguma pessoa, e às vezes ele acha que é muito bom, que é melhor que todo mundo, e depois não tem mais disponibilidade, só quer cantar no domingo. Você acredita que Deus pode parar de usar uma pessoa por várias questões, por soberba, por indisciplina? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.